Pai solteiro abriu mão de seu assento na primeira classe para uma mãe e um bebê chorando, sem saber que ela era a CEO da companhia aérea. Vou trocar de lugar com ela. As palavras saíram claras, cortando o zumbido baixo da conversa pré-voo e o ocasional estrondo metálico dos compartimentos superiores. Luke Harrison levantou-se de seu assento na primeira classe, com a voz calma, mas inconfundivelmente firme. Ao seu redor, a luxuosa cabine silenciou, com as cabeças se virando, enquanto passageiros curiosos paravam no meio da conversa e olhavam para a fonte da interrupção. A comissária de bordo, no meio de ajudar um passageiro a guardar uma mala, piscou confusa. Senhor! Luke gesticulou calmamente em direção à parte traseira do avião, onde a comoção começara momentos antes. A mulher com o bebê, disse ele. Ela precisa deste assento mais do que eu. Senhor, seu assento é na primeira classe. Eu sei, respondeu Luke suavemente, já se abaixando para pegar sua mochila de lona surrada debaixo do assento. Mas ela está com dificuldades e eu já passei por isso. 15 minutos antes tudo estava calmo. Luke embarcara no voo com uma expectativa silenciosa. Cartão de embarque em mãos. Assento 2A. Ele mal havia afundado na poltrona de couro, ainda mal acreditando que estava realmente ali. Primeira classe. As palavras não pareciam pertencer a ele. Não a um mecânico viúvo de Detroit que não voava há quase uma década. Ele havia sido convidado a participar de um novo programa de companhias aéreas chamado Recompensando a Resiliência, uma iniciativa que reconhecia pessoas, comuns trabalhadoras que haviam superado dificuldades. Sua história, de alguma forma, se destacou. Um pai solteiro trabalhando 6 dias por semana em uma garagem, criando um filho de 10 anos após perder a esposa para o câncer. Ele não esperava que nada disso acontecesse. Mas agora lá estava. Ele, olhando incrédulo para o luxo que só vira através das cortinas entreabertas da cabine. Champanhe, Sr. Harrison? Perguntou uma comissária de bordo sorridente enquanto ele se acomodava. Só água. Obrigado, respondeu ele, sorrindo educadamente. Só isso já parece um luxo. Ele enfiou a mão na carteira e tirou uma pequena fotografia desgastada. Sua esposa, Emily, ria na cozinha, com uma mancha de farinha na bochecha. Ele olhou para a fotografia por um longo momento, o polegar roçando o canto. Você adoraria isso, ele sussurrou. Queria que você estivesse aqui. E então vieram os gritos. Começaram suaves, apenas o choro agudo e familiar de uma criança, cansada, mas rapidamente se transformaram em um colapso total. Luke instintivamente olhou para trás, as mãos de seu mecânico apertando levemente o apoio de braço. Ele a viu imediatamente. Uma jovem de cerca de 30 anos, talvez segurando um bebê de não mais de 8 meses. A bolsa de fraldas escorregava. Do ombro, seu rosto estava vermelho de vergonha e estresse, e ela murmurava desculpas frenéticas enquanto balançava o bebê que chorava contra o peito. A fila de passageiros atrás dela ficou inquieta. Um homem suspirou alto, outro murmurou algo sobre atrasos. A mãe mantinha a cabeça baixa, piscando rapidamente, uma das mãos tentando acalmar a filha enquanto a outra segurava a plataforma de embarque. Uma comissária de bordo falava com ela, pedindo desculpas, tentando explicar que uma troca de assentos a deixara na classe econômica, sem espaço ao lado ou berço. A mulher balançou a cabeça com a voz trêmula. Não posso ficar com ela no colo o voo inteiro. Por favor. Eu não sabia que isso ia acontecer. Me desculpe. Luke não esperou. Ele se levantou, entrou no corredor e disse algo tão natural quanto respirar. Vou trocar de lugar com ela. A atendente o encarou, surpresa. Senhor, seu assento. Eu já voei com um bebê, Luke disse simplesmente. Sozinho. Lembro-me de como foi difícil. Deixe, a ter espaço. Isso ajudará. O bebê a dormir. E vai ajudar todo mundo também. A mãe já tinha se virado, com os olhos arregalados. Não, gaguejou. Não precisa. Não consegui sentar no seu lugar. Por favor. Sério.
Mas Luke já estava fechando a mochila e apontando para o assento. Está tudo bem. Você precisa mais do que eu. Ela piscou para conter as lágrimas repentinas. Obrigada. Sério. Não precisa, disse Luke. Só tenha uma boa viagem. Ele entregou o cartão de embarque à comissária de bordo, que o trocou sem dizer mais nada, com o olhar mais suave agora. Enquanto Luke se dirigia para a parte de trás do avião, ouviram-se murmúrios. Silenciosos, respeitosos, e alguns, acenos de cabeça dos passageiros que tinham visto o que acontecera. A fileira 26 era estreita, e os joelhos de Luke Harrison tocavam o assento à sua frente a cada respiração. O couro estava gasto, o ar mais frio ali, e o zumbido dos motores era mais alto do que na frente. Mesmo assim, ele não se importava. Ele se ajustou no espaço apertado, colocando a mochila embaixo do assento e apoiando os antebraços nas coxas. O peso do assento da primeira classe que havia cedido já o deixara para trás, física e mentalmente. Ele não fizera aquilo para ser agradecido, notado ou elogiado. Ele fizera aquilo porque era o certo. Encostou a cabeça na janela fria e expirou lentamente. Lá fora, as nuvens se moviam em tons de cinza iluminados pela lua e o céu se estendia amplo e infinito. Fazia anos que Luke não voava para lugar nenhum, e ainda mais tempo desde que fizera algo por si mesmo. Este voo, esta viagem. Era para ser sobre isso, uma chance de se afastar da garagem, do peso da dor, das contas e das mesas de jantar vazias. Uma chance de se lembrar de como era respirar. Mas aquela mulher, exausta, assustada, segurando seu bebê chorão como um bote salva-vidas, o lembrara de algo ainda mais importante: empatia. Ele já estivera no lugar dela uma vez, sozinho, tentando acalmar uma criança que chorava em um voo lotado, com o julgamento silencioso dos outros passageiros pesando como calor em suas costas. Naquele dia, prometera a si mesmo que, se visse alguém sofrendo daquela forma novamente, não desviaria o olhar. Então ele se levantou e agora estava sentado em silêncio no apertado assento no fio da classe econômica, observando a vida se mover ao seu redor. Algumas fileiras à frente, uma garotinha, talvez de 5 ou 6 anos, começou a se remexer. Ela choramingava, levando a mão às orelhas, contorcendo-se contra o cinto de segurança. A mãe se inclinou, sussurrando baixinho, afastando o cabelo da testa da menina. Mas a criança começou a chorar, um som agudo e crescente de dor e pânico. Luke olhou ao redor. Ninguém reagiu. Alguns passageiros ajustaram suas máscaras. Um homem se mexeu, irritado. As bochechas da mãe coraram, suas mãos incertas sobre o que fazer. Luke se abaixou, abriu a mochila e tirou um pequeno pacote de chiclete. Ele se inclinou sobre o corredor e deu um leve tapinha no braço da mulher. Ela está com problemas com a pressão da cabine, disse ele baixinho, mastigando. Ajuda. Funciona para o meu filho. A mulher piscou, surpresa. Então assentiu rapidamente. Meu Deus, obrigada. Ela rasgou o pacote e ofereceu um pedaço à filha, que o aceitou com hesitação. Em poucos minutos, o choro diminuiu. A menina começou a mastigar, depois fungou e, finalmente, encostou a cabeça no ombro da mãe. A mulher se virou para Luke com um sorriso tranquilo e agradecido. Você é um salva-vidas. Só um pai, disse ele, dando de ombros. Já passei por isso. Do outro lado do corredor, um homem que fingia dormir abriu um olho e murmurou. Quem me dera que mais pessoas dormissem assim. Luke deu um pequeno sorriso e voltou-se para a janela. A cabine se acalmou novamente. As luzes diminuíram, as bandejas se fecharam com um clique. Em algum lugar perto do fundo, uma comissária de bordo veio andando pelo corredor com elegância e prática, verificando os cintos das malas de mão. Ela parou ao chegar perto de Luke, olhou para ele e se curvou levemente para falar em voz. Baixa e reservada. Ela está descansando agora, disse gentilmente. A mãe que sua gentileza tornou isso possível. Luke olhou para cima assustado.
Eu não queria causar nenhum rebuliço. Você não fez isso, ela disse com um olhar gentil. É esse o ponto. Ela se endireitou e seguiu em frente, deixando-o encarando o encosto do banco à frente, suas palavras, demorando mais do que ele esperava. Gentileza. Não era algo em que ele pensasse muito. Ele apenas agia em silêncio, consistentemente, sem esperar nada em troca. Talvez fosse por isso que importava. Ele enfiou a mão no bolso, tirou novamente a foto desgastada da esposa e olhou para o sorriso dela. Você aprovaria, murmurou. Ao redor dele, as pessoas dormiam, navegavam ou liam. A menina estava aconchegada em seu assento agora, sua mãe cochilando levemente. O avião zumbia noite adentro. Luke recostou. Fechou os olhos e permitiu-se um pequeno sorriso. Ninguém viu, e era exatamente assim que ele gostava. As rodas tocaram o solo com um baque suave, e, antes mesmo de o avião parar completamente, aí o coro familiar dos compartimentos superiores se abrindo começou. Luke Harrison esticou as pernas, duras por horas em um assento apertado da classe econômica, e esfregou a nuca. À medida que o som dos motores desaparecia, os passageiros começaram a se movimentar para recolher seus pertences. Luke, instintivamente, ajudou uma mulher com uma mala enorme e, em seguida, deu um passo à frente para ajudar um homem idoso que lutava com uma mala. Deixe-me pegar isso para o senhor, disse ele, baixando a bagagem de mão com um único movimento. Obrigado, rapaz, respondeu o velho com um sorriso caloroso. Luke assentiu educadamente, pendurou a mochila no ombro e juntou-se à fila que se movia lentamente em direção à frente. Ao pisar na ponte de embarque, sentiu o ar fresco do aeroporto. Respirou fundo, pensando apenas em encontrar um café antes da alfândega. Foi então que a viu. Uma mulher alta estava logo depois do portão de desembarque, vestida com um tailleur azul marinho sob medida. Seu cabelo escuro estava impecavelmente preso para trás, e ela segurava uma menina que agora dormia profundamente contra o peito. Ela não segurava uma placa nem acenava como as outras. Ela estava simplesmente esperando, examinando a multidão com olhos claros, calmos e decididos. Seu olhar parou ao encontrar o de Luke. Com licença, disse ela, caminhando em sua direção. Você é o cara que cedeu o lugar? Luke diminuiu o passo. É, disse ele, esfregando o pescoço. Fui eu. Ela ajeitou o bebê levemente e estendeu a mão. Sou Amelia Grant, CEO da Sky Harbor Airlines. E você cedeu seu assento para mim e minha filha. Luke piscou. Eu não sabia. É exatamente por isso que significou tanto, respondeu Amelia, com a voz sincera. Passageiros se moveram ao redor deles, mas por um instante o espaço entre eles pareceu parado. Luke hesitou, sem saber o que dizer. Eu só pensei que você precisava mais, disse ele finalmente. Amelia assentiu. Minha filha não estava se sentindo bem. Eu não dormia há dias e não conseguia imaginar mais 5 horas naquele assento. Então, alguém que não me conhecia, que não pediu nada, se apresentou e tornou tudo suportável. Não achei que fosse grande coisa, disse Luke suavemente. Mas foi, respondeu Amelia. De onde eu venho, a gentileza geralmente tem condições. Você me lembrou. Não precisa ter condições. O bebê se mexeu levemente. Amelia o embalou delicadamente, sorrindo por um instante. Ela dormiu durante toda a segunda metade do voo. Você deu a ela aquele descanso e a mim um momento para respirar. Luke olhou para baixo. Eu já fui aquela mãe sozinha, tentando manter um bebê calmo enquanto todos os outros desviavam o olhar. Fica na sua memória. Você é pai? Observou. Amélia, ele assentiu. Meu filho tem 10 anos. Somos só nós dois, desde que minha esposa faleceu. Ficaram em silêncio por alguns segundos, com um momento pairando entre eles. Amélia enfiou a mão no bolso e tirou um cartão de visita. Espero que mantenham contato. Pessoas como você são raras, e eu quero que minha filha cresça sabendo que esse tipo de generosidade existe. Luke olhou para o cartão,
com o nome e o cargo dela impressos com clareza. Ele não sabia bem o que dizer. Antes que pudesse encontrar as palavras, Amélia lhe deu um pequeno sorriso. Boa viagem, tá, senhor Harrison, e obrigada novamente. Então ela se virou e caminhou em direção à multidão, com a filha aninhada em segurança em seus braços. Luke ficou parado por um tempo, o cartão quente na mão. Uma estranha plenitude florescendo silenciosamente em seu peito. Não orgulho, não recompensa. Apenas a sensação silenciosa e inesperada de ser visto. E para um homem como ele, isso significava tudo. 2 dias após o voo, Luke Harrison estava de volta a Detroit, com os cotovelos afundados em graxa de motor. A garagem fervilhava com chaves inglesas, compressores e o ritmo constante do rock clássico. Era um contraste gritante com o silêncio suave das cabines de avião, mas Luke gostou. Era sólido, previsível, seguro. Ele não havia contado a ninguém sobre o voo. Nem o assento que ele cedeu, nem a mulher no portão, nem o cartão de visita agora guardado em sua carteira. Parecia pessoal demais, como algo sagrado. E além disso, ele não achava que tivesse feito nada de extraordinário. Então, quando um pequeno pacote branco chegou à garagem com seu nome elegantemente impresso na frente e um logotipo da Sky Harbor Airlines no canto, ele presumiu que fosse um engano. Abriu-o na sala de descanso, com as mãos ainda levemente manchadas de óleo. Dentro havia um envelope impecável e uma caixa azul marinho elegante. Ele abriu a carta primeiro, leu o Sr. Harrison em letra cursiva cuidadosa. Poucas pessoas neste mundo agem sem esperar nada em troca. Menos ainda aqueles que agem com compaixão quando ninguém está olhando. Você é um deles. Luke franziu a testa enquanto continuava lendo. Obrigada. Não só pelo acento, mas pelo que ele significou. Você não nos conhecia. Você não pediu nada. E isso torna o que você fez raro e inesquecível. Foi assinado por Amelia Grant, CEO da Sky Harbor Airlines. Em seguida, ele abriu a caixa. Dentro, aninhado em veludo, havia um elegante cartão preto com letras douradas. Sky Harbor Prestige Elite Lifetime First Class Access Edição 2, Luke Harrison. Abaixo, um cartão menor dizia: válido para todos os voos internacionais e domésticos. Sem datas de restrição, sem restrições. Um presente da nossa família para a sua. Luke olhou para ele, atordoado. Ficou parado por um longo tempo, sem saber o que fazer com algo que parecia tão imerecido. Naquela tarde, seu filho Ethan correu para a garagem depois da escola. Pai, tem uma senhora lá fora com um bebê. Luke saiu e parou no mesmo instante. Amélia estava ao lado de um sedã preto, vestida com jeans e um suéter cinza claro. Sua filhinha, enrolada em um casaco rosa, aninhava-se tranquilamente em seus braços. Espero que isso não seja muito ousado, disse ela com um sorriso caloroso. Eu estava na cidade para uma conferência e pensei em passar por lá. Luke segurava o cartão. Recebi seu pacote. Eu esperava que sim, ela respondeu. É demais, ele disse. Não posso aceitar isso. Amélia se aproximou, a filha se mexendo sonolenta. Não se trata do assento, disse ela. Trata-se do exemplo. Minha filha crescerá se lembrando de que, em seu primeiro voo longo, um homem gentil lhe deu paz. É com esse tipo de lembrança que quero criar, lá. Sua filha estendeu a mão e agarrou algo em sua mãozinha. Amélia pegou e entregou a Luke. Era um giz de cera sobre papel grosso. Um avião sorridente voava pelo céu azul. Abaixo, 3 bonecos palito. Um homem, um bebê e uma mulher. Em letras trêmulas, lia: "Si, obrigado, homem gentil." Luke engoliu em seco. Ela fez isso com uma ajudinha, disse Amélia. Mas a mensagem é dela. Ele olhou para o desenho e depois para Amélia novamente. Você não precisava fazer isso. Eu queria, ela respondeu. Porque quando alguém mostra ao mundo o que significa se importar, o mundo deveria parar e prestar atenção. Luke sorriu. Não estou acostumada a ser notada. Talvez esteja na hora de você ser notada, disse ela.
Eles ficaram em silêncio, emoldurados pelo cheiro de gasolina e pelo zumbido do trânsito próximo. Duas pessoas de mundos diferentes se conectaram de repente. Não sei o que dizer, admitiu Luke. Então não, respondeu Amélia. Só use o cartão. Viaje. Mostre o mundo ao seu filho. E talvez lembre alguém de como é a gentileza. Ela enfiou a mão no casaco e lhe entregou outro cartão, escrito à mão, sem formatação. Meu número pessoal, ela disse. Caso você queira conversar. Ou só descobrir para onde vamos voar em seguida. Luke olhou para ela e depois levantou-a novamente. Obrigado, disse ele. Não, ela disse suavemente, segurando a filha. Obrigada. Ela sorriu, virou-se e voltou para o carro. Luke ficou parado na porta por um longo momento, o desenho a lápis de cera em uma mão e o cartão preto na outra. E pela primeira vez em anos, ele não se sentiu invisível. Sentiu-se visto. Quase 3 semanas haviam se passado desde o voo. A vida em Detroit havia retomado seu ritmo habitual. Longos turnos na oficina, manhã cedo preparando o café da manhã para Ethan, o zumbido constante de dias comuns. Luke Harrison nunca esperava ter notícias de Amelia Grant novamente. Ele mantinha o desenho a lápis de cera colado acima da bancada e o passe vitalício de primeira classe guardado em segurança na carteira. Ele relera o bilhete escrito à mão dela mais vezes do que admitia, mas, em sua mente, suas vidas já haviam se distanciado. O mundo dela eram arranha-céus e voos. O dele eram chaves de boca e lancheiras embrulhadas em papel alumínio. Então, quando ela entrou na garagem no final da tarde de quinta-feira, Luke só conseguiu encará-la. Ela usava jeans, um casaco escuro e botas. Sem terno, sem ares de sala de reuniões. Seus cabelos estavam soltos em ondas suaves. O bebê não estava com ela desta vez. Em vez disso, ela segurava 2 xícaras de café e um sorriso hesitante. Amélia? Perguntou Luke, enxugando as mãos em um pano. Oi, ela disse, dando um passo à frente. Eu estava na cidade para uma reunião. Pensei em dar uma passada. Luke gesticulou ao redor da loja. Bom, é isso. Não é bem primeira classe. Ela riu. Não estou aqui pelas vantagens. Ela lhe entregou um café. O calor na mão dele o surpreendeu mais do que a visita dela. Eles ficaram em um silêncio amigável, com o zumbido da loja ao redor. Você não precisava vir, disse Luke após um gole. Eu sei, respondeu Amélia. Mas talvez eu só quisesse um café com alguém que faz o mundo parecer um pouco mais seguro. Luke ficou quieto. Você não me deve nada. Eu sei disso também, disse ela gentilmente. Mas eu não vim por causa de dívidas. Vim como alguém cansado, de gentilezas, que só aparece quando há algo a ganhar. Ele assentiu e então apontou para o pequeno escritório no canto. Não é chique, mas tem cadeiras. Sentaram-se um de frente para o outro, a chuva começando a bater suavemente na janela. Nenhum dos dois falou a princípio. Como está sua filha? Luke finalmente perguntou. Ela está bem, disse Amélia, dormindo melhor. Mas com os dentes nascendo. Luke riu baixinho. Costumava roer a perna da nossa mesa quando os dentes dele estavam nascendo. Você o criou sozinha? Desde os 2 anos, Luke disse suavemente. Minha esposa faleceu de câncer. A expressão de Amélia se fechou. Desculpe. Ele deu de ombros. Nós nos viramos. Ele é um bom garoto. Sou divorciada, disse ela depois de uma pausa. Não era o plano, mas os planos mudam. Luke assentiu. A vida não pede exatamente permissão. Os dois riram. O som não era constrangedor. Era o tipo de riso compartilhado por pessoas que sobreviveram a algo e saíram mais gentis por causa disso. Eles conversaram mais sobre o projeto de ciências de Ethan, os romances favoritos de Amélia, a pressão de manter tudo sob controle. Sem títulos, sem conversas sobre negócios, apenas 2 pessoas finalmente exalando. Sabe, Luke disse, eu costumava pensar que gentileza significava ser educado, deixar alguém furar a fila
segurar a porta. Mas ultimamente acho que se trata de aparecer, simplesmente estar presente, mesmo que por apenas alguns minutos. É isso que eu quero ensinar ao meu filho. Amélia assentiu. É isso que eu quero que minha filha acredite que ainda existe. A chuva aumentou lá dentro. A luz fluorescente tremeluzia levemente, mas nenhum dos dois se mexeu. Que bom que você veio, disse Luke. Eu também, respondeu ela. Quando se levantou para sair, Luke a acompanhou até a porta. Ela puxou o casaco para perto de si e olhou para ele com uma expressão que dispensava palavras. Mesmo horário na próxima viagem? Ela perguntou sorrindo. Luke sorriu. Você sabe onde me encontrar. Ela assentiu e saiu para a tarde cinzenta. Luke ficou parado na porta por um tempo com o café na mão, um calor silencioso brotando em seu peito. Aquilo não era um encerramento. Era algo diferente. Era um começo. Na terceira vez que Amélia visitou Detroit, já não era mais uma surpresa. Luke não parecia mais atordoado quando ela aparecia na entrada da garagem ou aparecia com um café e um sorriso travesso. As conversas deles haviam se tornado mais fluidas, mais pessoais. O que começou como dois estranhos conversando, em uma mesa de conferências em uma garagem barulhenta, evoluiu discretamente para algo mais gentil. Duas pessoas conquistando um espaço onde a honestidade parecia segura. Os encontros deles nunca eram marcados. Não havia calendários, nem expectativas definidas. E, no entanto, cada vez que ela vinha à cidade, eles se encontravam. Eles começaram a se encontrar do lado de fora da garagem, de cafeterias, de um parque local e, uma vez, até mesmo em um jogo de beisebol da liga secundária, onde Luke levou o filho e Amélia levou a filha no carrinho. Os filhos se deram surpreendentemente bem. Ethan assumiu o papel de irmão mais velho protetor sem hesitar, e a filha de Amélia ria toda vez que ele fazia uma careta. Mas o momento que mais ficou na mente de Luke foi o jantar. Foi num pequeno restaurante escondido numa rua lateral do centro da cidade, sobre o qual Amélia tinha lido online. Era o tipo de lugar com velas bruxuleantes, sem código de vestimenta e com cardápios escritos à mão. Luke vestia sua melhor camisa, a que costumava reservar para as reuniões de pais e mestres. Amélia apareceu com uma blusa azul clara e calça jeans, sem maquiagem e com o cabelo preso frouxamente. Parecia cansada, mas relaxada. O jantar foi lento, deliberado, repleto de histórias que eles não haviam contado a ninguém. Amélia contou a ele sobre seu casamento, como tudo começou com promessas e ambição, dois jovens profissionais se apoiando mutuamente, construindo carreiras e planejando futuros. Mas, lentamente, a ambição se transformou em competição. O amor se transformou em silêncio. O ex-marido dela acabou indo embora, dizendo que não se casou com uma CEO. Ele se casou com uma mulher. Ela criou a filha praticamente sozinha, aprendendo a conciliar reuniões de diretoria com febres e canções de ninar. Eu sempre tive que estar no controle, admitiu, mexendo o vinho. No trabalho, em casa, eu não podia me dar ao luxo de parecer vulnerável. As pessoas sempre esperavam para dizer que eu não conseguiria. Luke assentiu, entendendo mais do que conseguia dizer. Ele compartilhou sua própria história. Como ele aprendeu a cozinhar depois que Emily faleceu. Como começou com ovos queimados e panquecas encharcadas, evoluindo lentamente para refeições comestíveis. Como ele praticou tranças usando uma boneca que seu filho se recusou a abandonar porque ainda tinha o cheiro da mãe. Como ele nunca parou de espalhar gentileza pelo mundo, mesmo quando parecia que o mundo não percebia. Acho que continuo fazendo isso, disse ele, porque gostaria que alguém fizesse o mesmo pelo meu filho se eu não estivesse por perto. Eles riram, bebericaram, pararam e riram de novo, o tipo de risada que fazia seus ombros caírem, que fazia o tempo passar de forma confortável. Então, quase no final da refeição, chegou o momento. O garçom, um jovem saído da faculdade, passou rápido demais e acidentalmente deixou cair uma pilha de cardápios ao lado da mesa. Sem dizer uma palavra, Luke se abaixou e ajudou. A juntá-los,
alinhando cuidadosamente os cantos e limpando as bordas desgastadas. Ele os devolveu com um sorriso e um gesto de despreocupação antes de retornar ao seu lugar como se nada tivesse acontecido. Mas Amélia estava observando. Ela o encarou, em silêncio, com uma expressão indecifrável. "O quê?" perguntou Luke, percebendo. Ela balançou a cabeça lentamente. Depois se recostou, os dedos batendo no copo. "Você nem percebe quando está sendo gentil", disse ela, em voz baixa, repleta de algo que oscilava entre admiração e espanto. "É por isso que é tão raro." Luke olhou para baixo, um pouco envergonhado. "É só hábito, eu acho." "Não", ela disse. "É quem você é." Eles não falaram por um momento. A vela sobre a mesa tremeluzia, lançando um brilho suave sobre a toalha, aquecendo o espaço entre eles. Amélia estendeu a mão e a colocou delicadamente sobre a dele. Era luz, sem pressão, sem urgência, apenas conexão. "Luke", ela disse, baixinho. "Não sei o que é isso ou no que está se tornando, mas sei que me sinto mais à vontade quando estou com você do que há muito tempo." Ele girou a palma da mão levemente e fechou os dedos em volta dos dela. "Eu também." A garçonete voltou com a conta. Luke insistiu em pagar. Amélia não discutiu. Eles partiram juntos, sob um céu azul marinho salpicado de estrelas, caminhando lentamente até seus carros. Nenhum dos dois queria que a noite terminasse, e em algum lugar entre os jantares lentos, as conversas tranquilas e os silêncios compartilhados, algo havia se enraizado. Não era chamativo, não era rápido, mas era real, e estava crescendo. Luke estava de volta sob o capô de uma picape Chevy quando seu telefone vibrou no bolso. Ele limpou as mãos em um pano, puxou-o para fora e viu uma mensagem de Amélia. "Você está livre hoje à noite? Tenho uma coisa para te perguntar. O jantar é por minha conta." Ele sorriu, guardou o celular na calça jeans e voltou para a caminhonete. Mas sua mente já estava divagando. Naquela noite, eles se encontraram no mesmo pequeno restaurante no centro da cidade, aquele com cardápios escritos à mão e velas bruxuleantes. Amélia parecia calma, mas havia um peso pensativo em seus olhos, do tipo que Luke já conhecia, como se ela tivesse ensaiado algo e não tivesse certeza de como aquilo soaria em pratos de frango assado e batatas com manteiga. Ela finalmente disse: "Precisamos de alguém como você no nosso atendimento ao cliente." "Liderança", disse Amélia. "Na Sky Harbor." Luke fez uma pausa, parou a meio caminho da boca. Ela continuou: "Não para relações públicas, não para encenação, porque o nosso setor precisa de alguém que entenda as pessoas não como dados, mas como seres humanos. Já vi como vocês tratam todo mundo sem desempenho, sem agenda. Quero que essa mentalidade molde a forma como atendemos as pessoas." Luke piscou. "Você quer que eu gerencie o atendimento ao cliente?" "Mais como ajudar a projetá-lo", disse ela. "Ajudar a reescrever a maneira como pensamos sobre serviço, sobre empatia, sobre responsabilidade. Você estaria no nível básico de algo importante." Ele largou o garfo. "Amélia, eu conserto motores. Não entendo nada de estrutura corporativa, modelos de liderança ou qualquer coisa com a qual você esteja acostumado." Ela inclinou a cabeça. "Mas você sabe como enxergar as pessoas e como se destacar. Isso é liderança." Luke recostou. "Sim, pensativo. Ficou em silêncio por um longo tempo. Não tenho certeza se pertenço a um lugar como esse. Talvez não seja sobre onde você pertence", disse Amélia. "Talvez seja sobre que tipo de voz está faltando na mesa." Ele não respondeu. Naquela noite, dirigiu para casa, olhou para o cartão que Amélia lhe dera e olhou ao redor de sua pequena casa. As fotos escolares de Ethan na parede. O projeto de ciências inacabado no balcão da cozinha. O que significaria dizer sim? Entrar em um mundo do qual ele nunca imaginou fazer parte? No dia seguinte, enquanto acompanhava Ethan para a escola, o menino olhou para cima e perguntou, do nada: "Pai, por que algumas pessoas falam com os zeladores como se fossem invisíveis?" Luke piscou. "O que você quer dizer?" explicou Ethan. Ela retrucou ao Sr. Bruno só porque estava limpando.
O corredor, mas o Sr. Bruno sempre me ajuda a carregar meus livros quando eu os derrubo. Luke ficou em silêncio por um instante, depois disse: Bem, algumas pessoas esquecem que gentileza não vem com uniforme. Mais tarde, de volta à oficina, Luke estava de pé diante de um motor aberto, as palavras de Emília ecoando em sua cabeça. Quero que essa mentalidade molde a forma como servimos as pessoas. Ele olhou ao redor da oficina, a graxa, o barulho, o trabalho honesto. Ele adorou. Mas também pensou nas salas de espera dos aeroportos, nos rostos cansados, nos pais exaustos, nos viajantes idosos que precisavam de um pouquinho mais de paciência, não mais um pedido de desculpas roteirizado. Talvez a gentileza não precisasse de um título, mas talvez merecesse uma voz. Naquela noite, ele ligou para ela. Estou dentro, disse ele. Amélia não disse nada por um segundo, depois respondeu suavemente. Espero que sim. Ele não estava dizendo sim pelo salário. E pelo terno ou pelo escritório com vista. Ele estava dizendo sim porque tinha visto o que acontecia quando as pessoas eram tratadas com dignidade e o que acontecia quando não eram. Ele estava dizendo sim para o pai solteiro que carregava uma criança pequena aos berros, para a mãe, exausta que navegava sozinha pelos terminais, para os cansados, os nervosos, os esquecidos. Ele não estava se defendendo. Ele estava se defendendo por todos os outros. E isso, Luke percebeu, era um propósito diferente. A mudança foi discreta, sem festa de despedida, sem grandes anúncios. Apenas um carregamento de alguns, e algumas caixas de livros, a mochila de Ethan e o conjunto de ferramentas de Luke. A casa, ele descobriu, era modesta, mas iluminada. Perto da sede da Sky Harbor, tinha um quintal onde Ethan podia chutar uma bola de futebol e um balanço. Na varanda que Luke prometeu consertar, pela primeira vez em anos, a vida parecia estar se abrindo e não se fechando. Luke começou seu novo cargo com cautela. Ele duvidava de seu lugar, sem saber se alguém o levaria a sério. Mas então algo surpreendente aconteceu. As pessoas ouviram. Ouviram quando ele falou sobre o tom no atendimento ao cliente. Ouviram quando ele falou sobre luto, incerteza e dignidade. Em breves momentos, eles prestavam atenção. Quando ele perguntou, "Isso ajudaria alguém como meu filho?", suas palavras não eram polidas, mas eram honestas, e isso as tornava poderosas. Ethan se adaptou rapidamente. Ele fez amigos, começou a fazer aulas de piano e começou a chamar a filha de Emília de irmãzinha. Os jantares semanais viraram um ritual. Algumas noites, eles cozinhavam juntos, rindo na cozinha, enquanto as crianças construíam fortes de cobertores. Outras vezes, sentavam-se do lado de fora, compartilhando comida para a viagem sob as estrelas, deixando o silêncio falar onde as palavras não conseguiam. A conexão entre eles cresceu lenta e silenciosamente. Nenhum deles se apressou. Para Tichy, duas pessoas que haviam passado por tempestades diferentes, bastava caminhar ao lado de alguém que as entendia. Certa noite, Amélia disse, "Tenho um lugar para mostrar a vocês." Ela os levou até uma pista de pouso tranquila e abandonada nos arredores da cidade. O concreto rachado estava coberto de ervas daninhas, a cerca enferrujada, mas carregava. Uma beleza silenciosa. "Foi aqui que tive minha primeira aula de voo", ela disse. "Onde me apaixonei pelo céu." Eles caminharam lentamente pela pista vazia. Ethan correu na frente, com a filha de Amélia nas costas, as duas crianças brilhando sob o pôr do sol âmbar. Luke fez uma pausa. "Então você acha que gentileza ainda é suficiente neste mundo?" Amélia olhou para ele, sorrindo gentilmente, e pegou sua mão. "Foi o suficiente para trazer-lo até mim", disse ela. Ele não precisou responder. Os olhos dele diziam o que as palavras não conseguiam. Ela sustentou o olhar dele. E naquele silêncio compartilhado, todo o resto desapareceu. A dor, o passado, o medo. Não havia câmeras, nem imprensa,
Apenas 2 pessoas em pé em uma antiga pista de pouso iluminada pelo pôr do sol, cercadas por risadas infantis. Luke olhou para as crianças e depois para Amélia. Formamos uma boa equipe. Sempre fizemos isso, ela disse. Quando o sol se pôs no horizonte, Luke passou o braço em volta dela. Ela se inclinou para ele com a cabeça apoiada em seu peito. Eles ficaram ali por um longo momento, juntos, inteiros. 2 pessoas que quase desistiram de um começo, encontrando um. 2 crianças que acreditavam em família, mesmo quando ela não se parecia com as dos livros. E um pôr do sol que envolvia tudo em uma luz dourada e silenciosa. Eles riram, todos os 4, a alegria ecoando pelo céu aberto, enquanto se viravam para caminhar de volta para o carro, de mãos entrelaçadas, a pista atrás deles brilhando suave e dourada. 6 palavras silenciosas pareciam pairar no ar. Amor conquistado silenciosamente. E essa foi a história de Luke e Amélia. Um pai solteiro, um CEO cansado, 2 filhos e um simples ato de gentileza que mudou tudo. Às vezes a vida nos une das maneiras mais inesperadas, e às vezes as decisões mais silenciosas, como abrir mão de um lugar, ecoam mais alto no coração de quem as recebe. Se esta história tocou seu coração, te fez acreditar novamente no poder da gentileza, do amor e das segundas chances, não se esqueça de curtir, comentar e, o mais importante, se inscrever.